Ficar em pé. Estamos de volta ao Bora Falar e agora nós vamos falar sobre empreendedorismo com a participação da Jaqueline Maivorne, que é psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Jéssica. Bom dia, pessoal de casa. Obrigada por mais esse convite, viu? Nessa casa tão querida. Muito bom estar com vocês. Muito bom poder colocar o pessoal da cidade para se pensar. Verdade, é muito bom esses momentos de questionamento, da gente entender um pouco o que nós estamos passando, né? E como a gente consegue lidar com as adversidades que estão vindo, né? No primeiro bloco eu comentei um pouquinho sobre os desafios que nós temos e hoje você veio trazer algumas informações, pensadores, coisas para deixar a gente esquentar, né? A gente começou lá em dezembro a falar do empreendedorismo, verdade. Né? E aí a gente continua com o seguinte termo, que a equipe até deu uma puladinha na hora que eu falei, o dínamo, que é o motor da vida, tem a ver com as forças volitivas, com os filósofos, né? Você está se sentindo hoje prostrado ou prostrada, você está se sentindo desanimado, tem força de vontade, tem força volitiva aí. Então a gente veio para cavar junto com você de casa e todos nós aqui, essa vontade de crescer, essa vontade de mudar, com o tema do empreendedorismo. Empreender 2021, passo a passo rumo à meta. Então a gente vai empreender em novidades, inovando, agindo, mas planejando primeiro. Sim. Então o que você tem aí de insight, de estalo em você, seja uma nova profissão, seja um estudo, para que você não fique deitado eternamente nesse esplêndido. Nem eu e nem você, ninguém, né? E a gente está falando da cidade de Petrópolis, com os desafios que nós temos, né? Nós acompanhamos a clientela, os pacientes, as famílias, Verdade. Os comerciários, os industriais de Petrópolis. Daqui a pouco eu vou nós vamos dar uma chamadinha, uma motivada muito interessante no empresário de Petrópolis em relação ao jovem que está deitado em casa o dia todo. Alguns, outros não. E aí a gente, com um sistema de jovem aprendiz remoto, por exemplo, secretária remota, né? Secretário remoto, você trabalha em casa, esse jovem, né? E com aquele equilíbrio de pai que puxa a orelha e psicóloga que fala manso, a gente vai levando a cidade e gerando capital para ela, né? Verdade. E não só capital financeiro, a gente precisa gerar capital cognitivo, capital emocional. Cadê os valores humanos? O Bauman, você falou que eu ia trazer os pensadores, né? Trouxe mesmo, ele tinha uns 90 anos, faleceu há 4 anos, um teórico muito recente. Bauman diz da sociedade do caráter líquido. Antigamente a gente apertava a mão, era um contrato feito. Olhava nos olhos, apertava a mão, o contrato estava feito. Ninguém se recusava a cumprir, né? Nenhuma das partes. Hoje a coisa muitas vezes desanda no sentido menos moral ou menos ético da nossa correria de vida, da nossa tecnologização que vai contra a humanidade, né? Muitas vezes, em que você está lá, faz um contrato, registra em cartório e a coisa não acontece, né? Verdade. Então a gente precisa, para empreender, para crescer, para chegar num lugar, a gente precisa saber qual a nossa origem, qual a nossa raiz, quais são os seus valores, seus critérios de valor. É solidariedade ou é individualismo? É união ou é separação? É família ou é divisão? É eternamente juntos na saúde e na doença? Ou me irritou, eu vou sair daqui, né? É o líquido ou é o concreto na tua vida hoje e na minha vida? Então, eu queria vir hoje com eu tô quente, empreendedora, né? Quando a Jéssica me chama, eu falei, caramba, a gente tem que falar para a cidade. E venho na mais disponibilidade. Se a gente trabalhou o Rick, eu tô falando demais, daqui a pouco você me corta. Pode falar. Pode? Então tá show. O Rick Chester. Rick Chester é um ex-vendedor, obrigada, ex-vendedor de água da praia, no Rio de Janeiro, que é um grande empreendedor que faz convenções. Ele teve uma situação de iminência de morte, mas a mãe estava doente, aos 7 anos, o pai dizia para ele, você precisa se preparar para a vida. É o que a gente está dizendo hoje, né? É o eco do pai do Rick Chester. Precisa se preparar para a vida. Precisa se preparar para o imprevisto. Isso é ser empreendedor. E hoje ele faz convenções, não sei se você viu, o pessoal de casa já viu, faz convenções antes da pandemia, né? Abraçando a todos que estão lá e levando a caixa de isopor da água que ele vendia. O cara fez uma horta com 7 anos. Cara,
uma horta comercial. Que Se eu não me engano, era ele que ia pra biblioteca municipal e ficava lendo enquanto todos os amigos estavam jogando bola. Pode ser que seja. Né? Provavelmente. Que falavam, quem é você pra estar estudando? Então, o cara, né? Tinha tudo pra dar errado. E aí a gente em Petrópolis... Virou um crânio. Virou um crânio. A gente em Petrópolis tem os desafios que tem, com a cidade que leva um pouco as pessoas para irem trabalhar no Rio, em São Paulo. Quem foi, maravilha, está trazendo conhecimento e experiência para cá. E que os que ficaram são os guerreiros, né? Nós somos os guerreiros firmes que estamos aí para levantar a cidade. E vamos levantar sempre seguindo essas orientações, né? Procurando, por mais difícil que seja. Falou em lockdown? A gente precisa estar, né? Quanto mais rápido a gente resolver a situação da cidade, da saúde, né? Com a nossa postura de mudança, mais rápido a economia volta, o comércio volta, né? Então, fiquei de colocar essa situação aí de mexer com esses jovens, mexer com esses empreendedores. E o empreendedor é aquele que aprende todo dia e que agarra oportunidades, né? Qual é a oportunidade de hoje, hein? Tem muitas. Eu vejo que as mídias sociais, o jovem está muito conectado constantemente, né? Então, somos consumidores natos e ficamos ali o tempo inteiro. Mas ter um celular na mão, muitas das vezes, pode ser sinal de ter a possibilidade de você ganhar dinheiro. Fazendo trabalho remoto como secretária, você nem de computador precisa. Você pode ter apenas seu celular e você tem uma ferramenta maravilhosa na sua mão para trabalho. Tem o marketing digital, que é constante. Nós somos metralhados, né, de informação, de propaganda sobre marketing digital. Tem alguns que são enganosos, tem alguns que de fato não dão resultado, mas tem muitos que dão resultado e estão dando estabilidade e um norte para muitas famílias nesse período de pandemia. Então vale a pena tu pegar, parar, tira um tempo. Eu sei que você é jovem, mesmo deitado no sofá, deitado na cama, pega o celular, vai lá pesquisar, sempre tem alguma alternativa, alguma coisa que você pode fazer, alguma coisa que você pode empreender. É claro, no período de pandemia, eu digo por mim, a gente tem aquele momento de ficar prostrado, querer deitar e não querer sair, procrastinar, né? Ficar procrastinando, porque falta às vezes energia, falta às vezes um start, né? Que essa máquina que você falou, aquele combustível que a gente precisa para poder se locomover. Mas às vezes até no meio do teu momento de procrastinação, você pode arranjar uma solução para esse momento, para essa situação que está te deixando procrastinar. Com certeza. Não é verdade? Os filósofos vão chamar esse momento de aproveitamento, né? De ócio criativo. Então eu estou à toa, mas eu estou como se fosse na engrenagem, na marcha lenta, para voltar ativa. Pegando aquele respiro, né, para ter um impulso. E a gente fala de empreendimento, Jéssica e todo mundo de casa, né? Empreendimento lembra de empresa, lembra de corporação, organização, mas a dona de casa tem empreendimentos o dia todo, ela administra uma família. Sim. Ou não. Administra uma família, administra a educação da criança, faz a pedagogia da aula dessa criança que está em casa em tempo de pandemia, não é? E existem vários tipos de empreendimento, de empresa, né? Empresa é tudo que você quer fazer e quer projetar. E projetar é pensar antes e jogar para frente, já fazendo agora, né? É meio que jato, né? Mas é para frente. Então a gente vai se planejando na vida, como a gente falava, né, da outra vez, em dezembro, e como a gente fala para si mesmo o dia todo. Aquele momento de que, vai ter lockdown, então aquela piração geral, todo mundo fica tenso, mas é um momento. E dali em diante você dá o estalo, dá o insight e segue os 6 passos. Eu trouxe 6 passos Perfeito. para o empreendimento. Eu quero saber. Vamos lá. Empreendedor que aprende. São 3 tipos de empreendedor. Não é o mitológico, que eu vou falar aqui agora, que o mitológico é o Bill Gates, o Steve Jobs. São aqueles caras top que nos inspiram, né? O inovador social, a gente já falou, do empreendedor social, que é a empresa associada com o jovem, o aprendiz, gerando novidade aí para a cidade, né? A cidade que é a cidade da tradição, mas é a cidade que precisa caminhar junto com a tecnologia e crescer. E a mudança e o preparo para a vida, né? Estar preparados. Mas assim, são 6 passos para a gente empreender
Empreendedor que aprende, acho que é o que mais nos interessa aqui, né? Nós somos aprendentes da vida. Ideia, plano, ação, errar, perseverar, crescer. Sem uma ideia, sem uma inovação, você não consegue lançar-se no mercado ou lançar-se de forma criativa, pessoal e única, não é? Cada um vai ter... A minha praxis, por exemplo, nós estudamos uma turma de 50 pessoas, mais ou menos. Cada um faz uma leitura da disciplina de um jeito. Né? E cada um joga na sua clínica psicológica um olhar, um viés daquele mesmo tipo de trabalho. No fundo, a gente trabalha com pessoas e o nosso empreendimento são almas. Por que a psicóloga vai falar de alma? Porque do psique grego, psique, que é o nosso objeto de trabalho, a alma, significa mente e espírito. Né? Então, se a parte espiritual também vai te ajudar a ser empreendedor agora, você precisa se regar todo dia de esperança, de fé, de amor, de paciência, para se conhecer, né? E chegar àquela meta que você quer. Agora, a inovação, o plano exige uma organização. Eu vou planejar e vou organizar a minha vida. Eu preciso organizar a minha vida, senão não consigo caminhar. Né? Uma ação e uma iniciativa para ação que conta com imprevistos. Às vezes a gente já quer tudo programadinho, né? Mas o empreendedor humanizado, o empreendedor que aprende todo dia, ele fica aberto a pessoas novas. Pobre de mim se eu não fosse aberto a pessoas novas. Dá certo. Habilidades sociais, inteligência emocional, é você conversar numa fila de ônibus, é você conversar... Estou escolhendo um tomate no mercado. Aí a pessoa fala alguma coisa, ou seja, reclamando, geralmente é um mote para as pessoas se comunicarem e reclamar. Ou que o ônibus demorou, aí a psicóloga, que é positividade a maior parte do tempo, ela vai gerar uma positividade ali para a pessoa naturalmente, é incrível, em tempo integral. E aí a pessoa vai dar aquela reclamadinha básica e você vai fazendo contatos. É incrível como se faz contatos em locais quando você tem habilidade social. E eu estou falando para o petropolitano, que eu não sei, você vai dizer, depois eu vou sair daqui e vão me linchar. Você vai dizer se concorda ou não. São pessoas um pouquinho mais fechadas. Sim. Eu morei no Rio de Janeiro, eu sinto muita diferença. Do se portar, do se comunicar do petropolitano e do se portar, do se comunicar no Rio de Janeiro. Eu sinto que a questão imperial, de ser uma cidade imperial, uma cidade turística, uma cidade com certo status no estado, isso pesa muito na interação interpessoal, né? Na minha interação com as pessoas que estão ao meu redor. Então, você tem que se portar, você tem que se vestir de uma certa maneira para você ser alguém. E lá no Rio de Janeiro, uma pessoa com milhões na conta tá andando de chinelo e shortinho, de moletom no shopping. Vai ao banco Não precisa mostrar que tem para ter. Aqui nós precisamos, antes de ter, mostrar que somos. Isso aí. Eu sinto um pouco isso. Então, o se isolar é para se colocar num patamar. Eu não quero generalizar, mas eu sinto essa diferença do ambiente carioca para o ambiente serrano, né? Na interação com o outro. Não estamos generalizando de jeito nenhum. Sim. Mas a gente vem trazer essas discussões, esse diálogo aqui que é muito saudável, num tempo privilegiado. Nós estamos aqui 10 para as 11 e 10 minutos do dia 30 de março de 2021, se pensando. Isso não é para qualquer um. Né? É um privilégio que a gente tem. Refletir. O homem é o único animal que pode refletir, se criticar para se transformar. Temos que aproveitar a inteligência emocional. E se a gente fala com as pessoas que nós já observamos, né? Nós já nos acostumamos, a maioria de nós é descendente de europeus, né? Que tem essa característica que a depressão sazonal vai correlacionar com tempo frio, geologicamente falando, né? Tempo frio com pessoas emocionalmente um pouco mais frias, né? Então, que bom que tá um calorão em Petrópolis, né? Que a gente ficou igual baiano. Igual baiano lá vendendo os acarajés, né? Naquela alegria. Mas essa ideia de fugir da monotonia,
fugir, sem sair daqui, sem sair da tradição. Aí que é o desafio. Sem sair de Petrópolis, fazer uma nova, parece até nome de cidade, Nova Petrópolis. Existe uma cidade como Nova Petrópolis aqui no Brasil. Existe. E por que não, né? Algumas pessoas que eu falei hoje, eu vou ver sim e tal, depois a gente vai mandando a gravação e tal. Nós sabemos que nós podemos afetar pessoas. Se uma borboleta, ela leva energias quando ela passa, imagina um ser humano com uma alma racional, né? Passa um morador de rua lá, passa por um morador, tem alma ali. É uma pessoa com uma história e merece um respeito. Você pode não dar R$1, mas você cumprimenta aquela pessoa. Verdade, faz com que ela se sinta membro, parte de uma sociedade, que muitas das vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente ignora as pequenas coisas, seja um morador de rua ou não. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigada, um me desculpa se por acaso você tropeçou, esbarrou na pessoa, isso faz muita diferença. Desculpa te cortar, mas teve um dia que eu fui no mercado, no Terefrutas daqui da Rua do Imperador, que é bem estreito o mercado. Eu entrei no Terefrutas e eu esbarrei sem querer, por engano, numa senhora que estava pegando laranja, se eu não me engano. Eu me desculpa, senhora, foi sem querer. Ela, nossa, muito obrigada por pedir desculpa. Você é a primeira pessoa que esbarra em mim e me pede desculpa. Continua assim que você vai longe. Não é querendo me vangloriar, mas isso daí faz com que a pessoa que foi esbarrada se sinta bem e você se sinta bem por ter reconhecido que tem outra pessoa ali, que o espaço não é só seu. Eu acho que isso é muito importante e no dia a dia a gente se esquece. A gente às vezes se esquece de passar isso para os nossos filhos. A gente deixa de lado por achar que não é tão importante e dar valor para as pessoas ao redor, né? Isso faz toda a diferença, faz com que aquela pessoa, dependendo, tá num dia péssimo, mas o fato de você, por acaso, passou pela pessoa, trocou um olhar, tu dá um bom dia ou pedir me desculpa se você esbarrou, faz com que aquela pessoa se sinta melhor, se sinta alguém naquele mundo perdido que tá no meio de um caos, né? Com certeza, eu falava de habilidades sociais, maneiras de lidar, mas a educação social, eu lembro da minha irmã 6 anos mais velha, né? E ela foi uma segunda educadora, Patrícia. Desculpa, falei seu nome. Foi uma segunda educadora, né, Andréia também, os mais velhos. Somos 5. E aí eu lembro dela sempre cumprimentando especiais na rua, no ônibus, né? E aí eu passava no ônibus pequenininha e ficava sem graça. Esbarrava na pessoa, ficava sem graça. Aí eu falava, ai. Aí ela, ai não, desculpa. Né? Então vai ficando essa raiz de família. Olha o que a gente falava do Rick Chester. Sim. Ele lembra das raízes, né? Eu lembro do meu pai, super empreendedor. Ele fechava um negócio que já foi quitanda, indústria de perfume, fábrica de móveis, mercearia, outra quitanda, aliás, uma fabriqueta de linguiças, né? E a gente sempre acompanhando o pai. Depois do real a gente, nós somos seres políticos, então depois do real a gente viu que precisava cada um ir indo para a sua faculdade e também sem se desunir, mas crescendo profissionalmente, né? Sim. E esse pai era super empreendedor, fechava um negócio visionário. Uma semana depois, ele estudou até o admissão, acho que 4º ano, né, que chamava admissão. O correspondente ao 5º ano hoje, não sei. Mas fechava um negócio, uma semana depois ele já estava com outro negócio ganhando dinheiro. Então essa expertise, o pessoal fala expertise, eu gosto de falar expertise, não sei, me corrijam aí. Essa expertise, esse jeitinho de fazer coisas, de fazer negócio, todo mundo tem. Porque cada um tem uma personalidade específica, né? Cada um tem e deve ter vários papéis sociais e várias profissões, não ficar estagnado em uma profissão só. Sim. A saída do autônomo em Petrópolis é essa. Eu faço tradução técnica, clínica, palestra, entrevista agora, né? Tô ficando mais cara de pau para isso agora, obrigada. Mas assim, canto em casamentos, dou aula de reforço, não é uma propaganda não, tá? Tem alternativas. E porque na pandemia reduziu tudo isso. Mas são habilidades que você tem, aí é o autoconhecimento. Você descobre as suas habilidades e você faz 1000 coisas. Você faz um juggling, um equilíbrio na vida para poder se manter. Às vezes precisa pisar em ovos, né? Lembro que a gente já teve altos e baixos, né, lá em casa. Pisa em ovos às vezes,
fica mais econômico, né? O pessoal está fechando algumas lojas, algum comércio, né? Estão fechando sim, mas qual é a nossa saída? Produzir talvez coisas em casa, os alimentos menos processados, né? A gente sabe que fazem menos mal para a criança, para a família, e aí a gente pode entrar em Piaget. A criança construir acaba gostando. A criança vai cozinhar com a mãe. Olha que alegria. A criança está junto com a mãe. E aí você que é mãe, né, também, e muito mega giga blaster múltipla, como toda mãe, mãe boa, né? Tem a minha irmã lá que eu vejo, ela faz muita coisa, faz faculdade agora, maravilhosa. E aí você fica muito múltipla nas suas funções, e você vai gerando também outros serizinhos maravilhosos já preparados para a vida. Porque às vezes a mãe acha que abre uma chavinha aos 18 anos e a criança vai ser madura no seu aniversário de 18 anos. Não, é um